aí, tudo bem? Tá começando aqui mais um Luben Podcast. Tô aqui mais uma vez com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem? E hoje a gente tá com um convidado super especial. É um convidado que a gente tem um carinho enorme, que é o Vilmar Lopes. Vilmar, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, por ter aceito vir conversar aqui com a gente, Vilmar. Obrigado, Elton. Obrigado, Vanessa. Eu que fico muito feliz por encontrá-los novamente, né? Tivemos a felicidade de trabalharmos junto com a Vanessa, de vocês dois serem meus alunos, hoje estarem casados, serem pais, constituírem Então, família e constituírem uma empresa. Isso me deixa muito feliz porque a gente vê o crescimento de vocês enquanto pessoa, enquanto profissionais. Então, isso me deixa muito feliz por estar aqui hoje, fazendo esse bate-papo com vocês e conhecendo a história lá atrás, como que foi. Obrigado pelo convite. Sim, já se passaram aí uns 15 anos, mais ou menos, né, professor? Desde... acho que faculdade foi 2006, 2007, né? Eu comecei na universidade em 2004. Eu acho que foi 2005, 2006 que veio o curso de vocês. A gente, para quem não sabe, né, eu e o Lubin somos formados em rádio e TV e tivemos aula com o professor Vilmar. Era pesquisa de mercado, né, professor? Uma das disciplinas foi pesquisa de mercado. Acho que teve mais que uma, né? Mais que uma. Perguntas abertas e fechadas. Também. Ainda lembro de alguma coisa. Qualitativas e quantitativas. A memória ainda tá funcionando, pô. A lataria estragou um pouco, mas a memória ainda tá... Tá bem, que bom, né? Até já que a gente tá falando aí, que o Gilmar foi nosso professor, eu acho que o professor pode... Eu peço permissão para te chamar de professor, porque... Fique à vontade, fique à vontade. Não consigo chamar. Se o professor quiser falar um pouquinho do seu currículo, né? Como é que é a sua trajetória aí, para quem não conhece. Obrigado pela deixa, Vanessa. Eu sou o Vilmar Araújo Lopes, sou de União da Vitória, Paraná, pertinho aqui. A minha formação, eu sou formado em administração de empresas pela FACE de União da Vitória, hoje virou Uniuf. Aí eu fiz uma pós-graduação na Federal do Paraná em administração. Fiz uma outra pós em Guarapuava, na Unicentro, em educação, porque eu ia entrar na universidade, eu precisava fazer essa parte. Daí eu fui para a Espanha, fiz um estrito sensu lá em gestão de empresas familiares. Então hoje eu conheço um pouquinho sobre empresas familiares do Brasil e do mundo. É muito interessante esse mundo, né? Daí eu fiz um outro estrito sensu na própria UNC, que eu trabalhava, em desenvolvimento regional. Aí hoje eu sou empresário, sou professor, sou palestrante, faço treinamento em company. E estamos nesse mundão de Deus, graças a Deus, com o intuito, né, da Lopes Consultoria poder contribuir para dar liberdade e condições para que os empresários, médios, micro, pequenos empresários e MEI, consigam fazer uma gestão mais profissional possível da sua empresa, para não ficarem presos nas suas empresas. É isso que eu estava pensando esses dias, né? A gente não tem como cultura aqui no... Eu digo no Brasil, mas é assim, por exemplo, eu tenho o sonho de ser advogado, eu tenho o sonho de ser bombeiro, eu tenho o sonho de ser médico. Aí você vai lá, estuda, né, entra no mercado de trabalho e aí você se depara com esse problema que é gerir uma empresa. Eu sou médico, mas eu vou ter um consultório. Aí eu vou ter que contratar uma secretária, vou ter que comprar os equipamentos. No nosso caso, a gente estudou comunicação, aí você vai lá montar isso. E a gente não está preparado. O médico ele não se prepara para gerir o consultório, quem estuda comunicação não se prepara para montar o seu estúdio. E de uma forma geral, a galera vai aí trabalhar e vai fazendo como dá. E o professor mesmo falou, estava lá na Europa, na Espanha, é da nossa cultura, a gente vai aquele jeitinho brasileiro que não deveria ser assim. Na verdade, a gente encontra essa dificuldade em empreender por essa falta de preparação, é uma junção de tudo isso? É uma soma de fatores. Mas a diferença, né, Wellington, por conta da cultura nossa. Se você pegar, por exemplo, na Espanha, que eu posso falar mais com propriedade, o que acontece? Lá você não vai empreender porque você quer. Você só vai empreender se você fizer o curso que o poder público lá exige, que são 3 anos, 2 anos é núcleo comum que eles chamam, e 1 ano é específico na área que você vai trabalhar. Então eu vou trabalhar com mídias sociais. Então 1 ano você vai aprender a gerir o que é mídias sociais. Ou é padaria, ou é um açougue, ou é um mercado, ou é uma oficina. Então, 1 ano você aprende a gerir aqueles segmentos que você quer trabalhar. Uhum. E ali você já sai dali com um plano de negócio embaixo do braço, para você saber já, a minha demanda é essa, eu tenho que fazer isso, minha rentabilidade vai ser essa, meus concorrentes são esses, eu vou ter uma lucratividade X, o meu investimento é tanto, vai retornar esse investimento ao longo de tanto, você já sai prontinho com isso.
E aquele plano de negócio que você põe embaixo do braço e chega lá no banco, praticamente o avalista. Quanto vocês precisam para a Lumen? Eu preciso de 10 milhões. Amanhã está na conta. Por quê? Porque eles têm uma certa garantia de que vocês fizeram o curso, se prepararam, aprenderam, e a chance de vocês quebrar é muito pequena. O que eu vejo acontecer aqui bastante é, por exemplo, eu quero empreender, eu tenho 100 mil reais. E aí você faz as contas lá, eu preciso do maquinário, eu preciso contratar funcionário, não sei o quê, mas normalmente dá ali no limite dos 100 mil reais. Eu vejo que não tem uma programação no sentido, eu preciso ter um fluxo de caixa, eu preciso investir no marketing, eu preciso, enfim, fazer uma espécie de um caixa, uma gordura ali para minha empresa sobreviver até dar lucro. O cara monta a empresa, ele precisa que dê lucro, porque senão a empresa vai quebrar e muitas vezes ela quebra mesmo porque não está dando lucro. Ele precisa de um tempo ali para maturar, para pelo menos eu vejo assim, que a empresa vai um tempo para conseguir andar e ele não tem esse tempo, ele precisa vender muito rápido. E às vezes até eles nos procuram, eu preciso vender, preciso fazer publicidade, preciso. Num certo desespero para querer vender, mas o que é o correto? Quem não começou ainda, não montou a empresa, é realmente escrever tudo, colocar tudo no papel, ou e para quem já está aí no mercado, digamos, já está fazendo um negócio, o que tem que fazer? Fazer um pente fino, ver onde está errando, como é que funciona isso? Quem não começou ainda, vamos começar aí, quem está tentando empreender, vamos colocar tudo ali nas minúcias? Você falou ali que o cara tem 100 mil e ele já fez tudo no planejamento para gastar aqueles 100 mil. Então você já foi bastante generoso, porque as pessoas nem fazem isso. Nem tem 100 mil. Não é nem tem 100 mil, ele já não planeja, ele vai fazendo. Eu vejo muito isso lá em União. O cara vai sair da empresa. Tem lá 12, 18 anos de empresa. O meu acerto eu acho que vai dar tanto. E eu vou montar uma empresa. Mas ele está achando que o acerto vai dar tanto e achando que ele vai precisar de tanto. Só que ele não pôs nada disso no papel. E é no achismo. No achismo. Aí o que acontece? Aí aquele achismo dele tá tudo errado. Que aqueles 60 mil de repente não dá nem para começo. Mas dentro da metade da viagem ele descobre que era pouco dinheiro. E agora o que eu faço? Mas era o que ele tinha. Tá, mas agora eu preciso levantar o empréstimo. Tá, mas eu não tenho lastro para isso. Tá, então tem que chamar outro meio. Daí ele vai, pega o pai, a mãe, o sogro, a sogra lá, empresta um talão de cheque, que eu faço empréstimo no teu nome, ou coisa parecida, que é o meio que ele acha que vai acontecer. Mas se já estava ruim, vai Piorou. ficar pior. Já tá endividado. Se ele não conseguir honrar os compromissos dele, vai assumir mais um que não vai dar certo. Então, o que é o correto para quem vai começar e mesmo para quem já está? Ou seja, rever tudo isso. É você fazer um planejamento, o que você quer, quanto você vai gastar, se você tem esse dinheiro, ou se você vai buscar no mercado financeiro, você pode buscar, você tem condições de buscar e vai ter condição de bancar depois. Mas isso minuciosamente, um planejamento, um plano de negócio muito redondinho. Primeira coisa é ver se tem viabilidade do negócio. Exatamente. Porque se não tiver viabilidade, você vai fazer o quê? Aí você vai montar alguma coisa, vamos pensar uma loja, que é mais comum. Vai montar uma loja. Sim, mas você já tem 300 lojas. Você vai ser mais um na multidão? Como é que você vai ganhar dinheiro? Eu tenho que ser diferente? E o que de diferente eu vou fazer? Se você não for pesquisar o que os outros estão entregando e que não está contento da clientela, para você fazer algo diferente, você vai fazer mais do mesmo. Isso já tem. E aí que entra as pesquisas de mercado. Exatamente. Mas o que eu percebo é justamente assim, é uma espécie de uma mão de vaca desnecessária. Que, por exemplo, ele tem os 100 mil para investir, mas ele quer depositar aquele dinheiro todo na empresa e aí não deu certo. Sendo que se ele pegasse uma porcentagem desse dinheiro e fizesse realmente um estudo de viabilidade, fizesse a pesquisa e tivesse uma visão realmente do negócio, se ele é viável, não é viável, uma projeção de quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai faturar, mitigaria muitos erros que aconteceriam no futuro. Então, na verdade, ele vai lá, queima a etapa desnecessariamente, pensando que fazer a pesquisa, fazer um investimento inicial é bobagem, que não, isso aí não precisa, e lá na frente acaba sofrendo as consequências, né? Por não planejar, né? A conta chega. E eu digo assim, no mundo organizacional, Wellington e Vanessa, não existe elevador, existe degraus. E você tem que subir degrau por degrau. Então, por exemplo, vocês, vamos já pegar vocês aqui. O conhecimento que vocês têm, trouxeram vocês até aqui. Estou falando em gestão. Uhum. Vocês são muito bons na área de vocês. Mas de gestão, o conhecimento que vocês têm, trouxeram vocês até aqui. Esse degrau, beleza, vocês estão aqui. Mas se vocês quiserem para os próximos,
vocês vão ter que buscar mais conhecimento. Ou contratar pessoas que possam dar para vocês conhecimento. Aí entra uma coisa muito interessante, que vamos dizer assim, ou é o orgulho, ou é a falta de humildade, de que não, eu vou fazer do meu jeito aqui e vai dar certo. Do teu jeito, de repente, não é o jeito que tem que ser. Às vezes isso é até cultural, né? É cultural. O professor que trabalha com consultoria deve sentir isso muito na pele, né? A gente que trabalha Muito. com marketing também é um pouco nessa linha, assim. A gente sente que é cultural de trazer alguém de fora, né, para dentro da tua empresa, para mas né, que ele nem tá aqui, ele nem sabe do dia a dia, o que ele vai dizer? Ou às vezes alguém mais novo, né? Nasceu ontem, vai querer me dizer o que fazer. Então, às vezes é muito cultural isso também. E até o medo, né? Não, mas eu vou trazer aqui, eu vou abrir a financeira da minha empresa. Peraí, mas não pode, Deus o livre, né? Não sei. É cultural, exatamente. É cultural, porque, vamos dizer assim, nós temos na nossa cultura que, enquanto empresário, é tudo meio que as 7 chaves. Os colaboradores não podem saber quanto que a empresa fatura, não sabem fazer nada. Cara, mas é parceria. Como é que eu vou incentivar eles para conseguir minhas metas se depois eu não falo, não dou um feedback para eles do resultado? É 1, 2 meses, depois não vai mais. Então, eu preciso ser muito transparente com eles, de uma forma muito profissional, para que eu possa motivá-los, qualificá-los, comprometê-los com o meu resultado, com as minhas metas, que sejam minhas da empresa, mas que sejam deles também. Que eles comprem isso. E que ele seja advogado da minha marca 24 horas por dia. Porque se não for, não vai funcionar. E aí o que acontece? O empresário desconhece isso, não acredita que isso vai dar certo. E aquilo que nós não acreditamos, nós não investimos. Então, se você não investe, treinamento, por exemplo, treinar funcionário para eles é custo. Mas se vocês pegarem os grandes pensadores sobre isso, eles dizem assim, ó, é melhor você treinar e o teu funcionário ir embora do que você não treinar e ele ficar. Aquele funcionário ruim ficar com você. Exatamente. Que não está dando resultado. Sim. E você está mantendo ele ali. Mas é a mão de obra barata. É barato, mas não auxilia, né? Não dá retorno, soma, né? não dá retorno. Uma outra coisa que eu vejo muito não tem que pagar o menos possível. Você paga o menos possível e quer exigir o máximo do cara. Não vai fechar o caixa, não vai. Mas infelizmente isso é cultural. As pessoas pensam assim. E daí quando você pega empresas que têm uma visão diferente e faz uma gestão conforme deve ser profissionalizada, os resultados vão aparecendo rapidamente. Mas o problema é quebrar. Eu sempre digo assim, ó, as pessoas estão na empresa como funcionário, colaborador, e ela diz que está presa lá. E aquele patrão fica pegando no pé, aquele chefe, isso, aquilo, aquele outro, e ela vai empreender para não ficar presa. Beleza, está tudo certo. Só que ela vai empreender, mas ela continua com cabeça de colaborador. Não tem cabeça de dono. E ela continua fazendo o operacional da empresa, e não o estratégico. Então ela fica o dia inteiro pagando incêndio lá na empresa, é o melhor funcionário da empresa, mas coisa que ela podia delegar para os outros fazer, ela não delega, porque está tudo centralizado nela. Aquelas pessoas fazem o básico do básico, o resto está tudo... Meu Deus do céu, eu não tenho tempo, não dá tempo. Não... Mas espera aí, entre não dar tempo, você não ter tempo, você ser produtivo é uma coisa. Se o cara ficar, mas no final de semana não deu tempo, mas tá lá assistindo Netflix, não sei o que... Mas ninguém sabe fazer igual eu faço. Ninguém faz melhor que eu. Só eu. Ninguém faz melhor que eu. A gente entende que muitas vezes ele é o dono da empresa, é ele quem gerencia tudo, mas não necessariamente ele tem que dizer que tudo deve passar por ele e ele ser o rei soberano, né? Porque aí não funciona. Né? Até porque ele está sabotando. A gente diz assim, a liberdade tem 2 coisas principais. Tem vários fatores, mas 2 é principal. O quê? Tempo. Mas se eu não consigo sair da empresa, não dá. Já faz, 10 anos que eu não tiro férias. Tá trabalhando igual um louco, mas o que adianta trabalhar e não aproveitar, não usufruir daquele inteiro? Então esse é um cara. Mas tem aquele outro cara que tem muito dinheiro e não pode sair. 10, 20 anos. Não dá, não posso tirar férias porque a empresa depende de mim, depende de uma ova. Se eu sair, fecha. Depende porque você não preparou a tua equipe para isso. Então realmente ela depende. Porque qualquer coisa mínima que aconteça lá dentro tem que passar para você. É um exemplo bem chulo, vamos dizer assim. Mas acabou o papel higiênico sexta-feira hoje. Não, mas o seu Joãozinho viajou, é só segunda-feira agora. Caracas! A fazer cocô em casa. É uma aberração, mas a gente vê isso. A gente vê isso nas empresas. Né? Quer dizer, mas você não delega, não tem lá um caixa mínimo lá para comprar essas coisinhas na hora que você não tá? Não tem.
Daí o cara chega lá, vou comprar isso aqui, mas eu quero um desconto. Mas o chefe não tá aí, eu não tenho autonomia para dar o desconto. E de repente era uma venda lá de 10 conto. Não, então eu volto amanhã. E daí o problema, né, professor, porque tá centralizado tudo ali nessa pessoa, só que essa pessoa não vai estar ali para sempre, né? E aí como é que fica ali a sequência da empresa quando esse gestor já não tá mais conseguindo dar conta ali sozinho da... Esse, de novo, né, Vanessa, é uma coisa bastante cultural nossa. Ou seja, nós não temos preocupação com a sucessão. O cara acha que é eterno. Então ele não prepara alguém para sucedê-lo. E detalhe, é uma coisa muito ruim para nós, né, enquanto Brasil, isso. Ou seja, em outros países desenvolvidos, você não é sucessor só porque você é filho. Você vai ser sucessor se você tiver competência, preparo. Então, se pega a Espanha, por exemplo, os caras vão lá, o cara pode ter 10 filhos. Se nenhum tiver perfil de gestor, Vem outro. contrata profissional do mercado. Se um tiver, então beleza, você vai estudar. De 7 a 10 anos. Começa lá no chão de fábrica. E vai galgando todos os cargos, se aguentar o tranco, um dia pode chegar a diretor. Pode. Não tenho certeza. Pode. Tem que ter perfil, né? Tem que ter perfil, senão não adianta. Para nós, não. Os filhos são herdeiros naturais. Independente do quanto sabe ou não sabe, são herdeiros naturais. E aí, por conta disso, o pai tá lá, dando o sanguinho dele lá, mas na hora que o pai faltar ou a mãe faltar, eles vão assumir a empresa. Não sabe nada. Aí tem pesquisas que dizem assim, ó, de 3 a 5 anos, a hora que o patriarca não tá mais aqui, ou a empresa quebra, ou eles vendem. Ele vende. E de repente era uma máquina de fazer dinheiro. Mas eles não sabiam. Eles só passavam no caixa lá para pegar o dinheiro. Nunca E entraram. falando em dinheiro ainda, agora o empresário deve estar perguntando, não, minha empresa tá dando lucro, tá funcionando bem e tal. E aí cai naquela questão do usar o dinheiro da empresa. Até tem vários conteúdos na página do próprio professor lá, falando que, na verdade, o dinheiro da empresa é da empresa, né? Então você não pode ficar pegando o dinheiro lá, vou viajar com o dinheiro da empresa, vou comprar um tênis com o dinheiro da empresa, porque chega uma hora que a empresa vai sofrer as consequências. E como dividir esse negócio? Isso aqui é meu, isso aqui é da empresa, para que seja algo saudável, para que não tenha problema. Veja assim, inclusive ontem, estava conversando com uma empresária lá, e ela estava muito pé da vida, porque eles têm uma empresa, e aonde que eles não separaram o PFPJ, e segundo ela, o esposo dela é meio complicado, e aí a empresa está rodando já faz, sei lá, uns 10 anos, acho que mais, mas tá essa mistura. E sempre essa queixa, não tem dinheiro, não sobra dinheiro, mas vendemos bem, mas e cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro? E daí, bom, mas então tá, então vamos puxar aqui, como Averiguar o que está averiguar o que está acontecendo. acontecendo. Daí você vai perguntando pra pessoa, tá, mas e a gente sabe que o casal não tem outra atividade, é só dali. Então beleza, como é que se paga o colégio das crianças? Como é que se trocou de carro? Como é que se viaja? Como é que se abastece o carro? Como é que se paga o aluguel? E assim vai indo, né? E essa conversa vai indo, e a lista vai aumentando, né? E a lista vai aumentando. De repente chega lá 20, 30 mil, 50 mil, que a empresa não tem condição de pagar. Então eles próprios estão sabotando a empresa deles. E eu sempre digo assim, o Prolabore não é quanto o empresário quer tirar, é quanto a empresa pode pagar. E que normalmente no começo ela não pode pagar. Pelo contrário, você tem que pôr dinheiro. Mas o que acontece? Quando você vai criar uma empresa, já tem lá capital inicial. Então você vai fazer um investimento na empresa de 10, de 20, de 200 mil, sei lá quanto for. Você investiu. Aqui você vai ter o retorno à medida que a empresa for dando lucro, ao longo de não sei quanto tempo. Agora o cara monta a empresa, investe lá um valor, ele já quer no terceiro, segundo mês, ele já quer tirar o dinheiro dali. Mas não tem dinheiro para tirar. Mas só que ele não tem outra receita. Então ele precisa comer, precisa pagar a escola das crianças, precisa isso, precisa aquilo, e daí ele vai tirando. E daí de repente, e a hora de pagar os boletos, cadê o dinheiro? Faltou dinheiro. E daí o que fazemos? Vamos antecipar os recebíveis. Então ele já pagou a taxa do cartão. Agora que o cartão lá, ele pagou mais uma taxa. Se o lucro dele já era espremidinho, foi embora. Já ficou no vermelho. E assim vai.
E existe algum número, por exemplo, em percentual, quanto que é recomendável de Prolabore? Isso vai depender muito de caso por caso. Vamos dizer, eu falei 100 mil aquela hora ali. Vamos dizer que a empresa fature 100 mil. O X% é Prolabore. Tem como definir isso ou vai depender de vários fatores? Depende de vários fatores. Claro que tem como definir. Cada caso é um caso. Você não tem uma receitinha de bolo pronta para isso, né, Wellington? Mas vamos pensar. Uma empresa que fature 100 mil, por exemplo, tem que sobrar um resultado líquido lá de no mínimo uns 30 mil. Lembra uns números que eu mostrei para vocês lá na palestra? Lá? Sim, sim. As faixas de lucratividade. É aquilo ali. Agora, o que acontece? Quando o cara é muito comercial, o gestor é muito comercial, o dono da empresa, ele só quer saber vender, vender e vender. Claro que tem que vender, isso é importante. Mas se ele tiver com o preço errado, quanto mais ele vende, mais ele se afunda. E eu não tenho que... Daí ele olha, mas eu vendi tanto. Beleza. Mas quanto que sobrou aqui embaixo? Que de repente não sobrou? Tem um case que eu mostro bastante nas minhas consultorias, que os caras faturaram 2 milhões e uns quebrados lá no hotel. Lá. E fecharam o ano, isso era anual, fecharam o ano com 34 mil. Ou seja, dá 3 mil por mês. Então vamos trabalhar no empregado. Sim. Veja quantos riscos tiveram, quanta dor de cabeça, quanto isso, para ganhar na média 3 Então, mil por mês. basicamente, não é comprei isso por 10, vou vender por 20. A galera normalmente tem o pensamento, eu vou colocar 100% em cima, tá feito o meu preço. Errado. Porque o que acontece, Wellington? Cada empresa tem os seus custos operacionais. E você pode pegar uma empresa igualzinha de vocês, os custos não vão ser iguais. Por N fatores. O aluguel mais caro, a luz mais caro, não sei o quê, vários fatores. Então, não é eu colocar um percentual em cima que vai me garantir um lucro. Esses tempos eu conversando com uma senhora que ela era lojista, e daí ela disse, professor, dizem por aí que tem que pôr 100% em cima. Eu já coloco 110 para garantir. Que não vai garantir nada. Achando que tá por cima, né? Então, não vai garantir nada, porque tudo vai depender dos teus custos. Isso é tudo calculado. Eu preciso ter isso muito, muito bem calculado. Por exemplo, tarifa de cartão, quando eu pago. Então, beleza, tem que estar do custo. E daí eu chego em empresas que as despesas fixas os caras não colocam no preço. Mas quem vai pagar isso? Ou então ele não coloca a margem de lucro, quanto que ele vai ganhar de lucro. Ele sabe, ele acha que ele vai pegar o que sobrar, mas isso não sobrar, né? E aí nesse achismo acontece, acredito eu, o cara que está trabalhando, mas muitas vezes ele está ou não faturando nada ou até no negativo, mas na ilusão de que está faturando. Entrou 10 mil, 50 mil no caixa, mas aquilo ali se transformou em despesa e a empresa não está lucrando. Isso é muitas vezes devido a só a precificação errada ou não, sim? Vários fatores. Porque você veja assim, o cara tá naquela... Todos os dias entra e sai dinheiro, e mercadoria, e vende, pix pra cá, e cheque, e boleto, e... Então ele acha que aquela movimentação... É lucro. É lucro. E daí ele vendeu, e tem algumas empresas que é tão interessante também, rústico, vamos dizer assim, né? O cara tá lá vendendo, ele já põe o dinheiro no bolso, né? Que ele já cobrou lá mesmo, já põe o dinheiro no bolso, e no final do dia ele tem 2 mil no bolso, esse é o lucro dele. Só que ele esquece, tem que pagar o fornecedor. Tem que pagar o funcionário, tem que pagar o aluguel, coisa parecida. E aquilo ali já sobe. E é todos os dias do mesmo jeito. E de hora que tem os boletão para pagar, como é que eu faço? Então, o que acontece? Quando você está nesse mundo, você tem que saber que você tem, assim, no primeiro dia útil do mês, você tem X mil reais pagar despesas fixas. Independente de vender ou não vender, você vai ter que pagar isso. Agora, aí você ter o lucro é você definir as suas metas durante o mês. Se eu tenho lá 50 mil despesas fixas, significa que eu preciso ir muito além disso. Aí eu preciso chegar no meu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Onde você chega num ponto X lá, que você não ganhou, não perdeu. Você pagou suas dívidas, não sobrou um centavo, mas não faltou um centavo também. Mas ninguém faz isso, ou ninguém deve trabalhar para isso, tem que ir muito além disso. Mas ele não sabe qual que é o ponto de equilíbrio dele. Então ele acha que ele vai vender 20 e vender 50, tá tudo certo. E não é assim que a coisa funciona. E aí, na ilusão, como ele não tem controle de nada, ele não conversa com os números dele de pertinho, meio que todos os dias, ele vai gastando, ele vai gastando, ele vai gastando. E quando a empresa quebra, ela não é de um dia para o outro. Ela dá vários sinais. Por exemplo, o cara começa a antecipar recebível. Beleza. O cara começa a trocar cheque. Daqui a pouco o cara faz um financiamento. Daqui a pouco o cara vai para a agiota, que daí já é o fundo do poço.
Aí E, ou fecha a empresa ou o agiota não Ah. confia nele. e daí o problema que a gente percebe, professor, é que quando eles começam esses sinais, aí eles procuram o marketing. Porque aí preciso vender, preciso faturar e não sei o quê. Então procura o marketing único e exclusivamente com esse propósito, vender. E aí a gente vem nessa conscientização de que o marketing não é só venda, né? Então, ali nesse começo, no início ali que o professor estava falando sobre o plano de negócio, né? Se você consegue estruturar um plano de negócios e já estipular o teu marketing ali no começo, fica muito melhor, né? A tendência é que ande muito mais certo. Porque se o cara chega nesse ponto ali e vai atrás do marketing, ele chega aqui e a gente fala para ele, precisa arrumar o resto primeiro. Não tem como. A gente até o último podcast que a gente fez, a gente falou muito sobre isso. São várias etapas. Você precisa estar com tudo organizado para que o teu marketing funcione, porque senão não vai funcionar. E aí eles vão vir atrás da gente, a gente pode fazer a melhor campanha E gera de até um pouco publicidade. de desilusão, porque hoje existem essa galera que vende curso, principalmente na internet, que é venda milhões com anúncios online e tal. Parece que é uma fórmula mágica que você vai ali e você vai sair de uma venda para milhões e vai ficar milionário e deu tudo certo. Só que daí muitas vezes acontece esse efeito que ele chega, procura uma agência e diz, ó, meu negócio tá ruim, as coisas não estão funcionando, preciso fazer uns anúncios aí e agora eu quero vender mais. Só que daí a gente chega muitas vezes e fala, ó, não é só o anúncio que talvez vai resolver teu problema, porque tem a tua embalagem de repente não tá legal, a percepção de valor do teu produto não tá legal, muitas vezes até o preço pode ser que não esteja certo, e aí ele diz, mas então ele começa a ver que o buraco é um pouco mais embaixo e dá até uma desmotivada. E a gente até falou nesse último podcast, como a Vanessa disse, que na verdade você tem que vir com tudo muito bem construído para daí sim fazer publicidade. Se ele começa a fazer publicidade, por exemplo, num produto que está com preço errado, percepção de valor errada, a embalagem dele está errada, quando ele joga isso para o mercado, depois para ficar arrumando isso é muito mais trabalhoso e muito mais custoso também financeiramente do que já planejar como que o produto vai para o mercado, de que forma que ele vai precificar, como que ele vai executar, vender, sei lá, vou vender meu produto para o Brasil todo, e aí você vai escoar ele por caminhão, por navio, com quanto que vai custar o transporte. Muitas vezes ele não pensa nisso, ele vai pensar só em produzir o produto, mas ele não pensa nesses detalhes, que é justamente como que eu vou publicitar, como que vai chegar no supermercado, e é aí que acontece o problema, né? E um problema muito sério, aí como eu falei antes, né? O empresário, como ele não sabe o que é marketing, ele acha que marketing é propaganda e ponto. É isso, marketing é propaganda. Beleza. Como ele não sabe, ele não conhece, ele não acredita. Se ele não acredita, ele não investe. E dele vai, faz 4, 5 sessõezinhas no mês lá na rádio, que ele já acha muito caro. E ele acha que vai triplicar as vendas dele. Aí não acontece. Você viu? Falei que não adianta. Isso aí é só para as grandes empresas. Para as pequenas não adianta. Não funciona, professor. Tá bom. Aí o que acontece? Daí ele tem N problemas lá na empresa. E daí quando ele faz algumas ações de marketing, daí veja o que ele faz, o tamanho do problema que ele cria. Porque ele tá lá com embalagem ruim, uma loja ruim, um astral ruim, Atendimento tudo de ruim. Pessoas que não têm um grande perfil de vendedor, nem conhecem direito os produtos e assim por diante, mas ele faz lá e atrai uma galera lá para a loja. Vendendo uma coisa, quando as pessoas chegam lá é outra. Acaba se frustrando, dá um tiro no pé, que como você falou, era depois para corrigir tudo isso é muito pior. A propaganda foi pior do que não tivesse feito a propaganda. Exatamente. Deixasse como estava tudo certo. Não estava ganhando dinheiro, mas não ia frustrar o cliente. Agora, para ele corrigir isso, ele vai ter que investir muito mais. E detalhe, ele não tem para investir. Mas daí quando você fala para ele, quando você chega aqui para vocês, e vocês querem meio que frear, ó, cara, você precisa acertar isso, para daí nós fazer a nossa parte. Não, mas daí vai demorar 6 meses. Não, eu preciso disso para ontem. Porque eu preciso fazer dinheiro, porque eu tô com as boletas vencidas lá, não sei o que. Cara, não dá para boletar, cara, não dá. Não, e daí a gente até faz, né? O cara tá desesperado, não sei o quê. Não, beleza, vamos fazer. Mas a gente já deixa ciente, não vai dar resultado. E aí depois eles vêm, né, em cima da gente cobrar o resultado, mas não adianta, né? Não tá estruturado. Então a gente pode fazer a campanha que for, pode sugerir o que for, mas é que nem o professor falou, não, já não tem um valor para investir no que deveria ser, né? Porque a gente vai sugerir, olha, você devia fazer isso, isso, isso. Aí já não tem aquela mesma verba que deveria ser para fazer um negócio bonito, né, profissional e tal, para impactar o cliente como deveria.
e aí já é feito um negócio abaixo. Então, e aí? Não adianta cobrar resultado, né? E Não daí, vai vir o resultado. se você pega, por exemplo, as grandes empresas, né? Ela no início, agora, por exemplo, eu estou na fase final de elaborar um estratégico de marketing pro ano que vem. E já está alocado lá um valor X mil reais que eles vão usar pro ano que vem. Já está Já definido está como que vai definido o funcionar. valor e o que vai ser feito com aquele valor. Sim. Beleza. As grandes empresas. As pequenas não. Vamos pensar agora o que nós temos agora numa data boa aí agora. Dia das Crianças, em outubro. Dia das É, Crianças. O cara nem tá focado, ele tá no operacional lá. uma semana antes ele lembra. Daí, puxa, já falaram na escola pro meu pia lá que vai ter Dia das Crianças, não sei o quê. É Aham. mesmo, e agora? Daí eles ligam lá. Liga lá, pra- Vanessa, Wellington, e aí? Como é que eu podia fazer? Porque eu preciso dobrar minhas vendas aqui. Ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele próprio não se ajuda. Então fica tudo difícil da gente ajudar essas pessoas que agem dessa forma. Sugere, assim, nesse plano, como que o professor costuma fazer quando vai montar esse plano de negócio? Já tem uma porcentagem, um valor ideal para estipular para o marketing? Ou isso vai ser feito mais à frente? Como é que funciona geralmente? Já se faz também, né? Porque, vamos dizer assim, eu sempre digo, vocês se devem se lembrar disso, tudo começa com marketing. E não termina, ele é um círculo vicioso que vai continuar sempre. Quando que vai terminar? Quando a empresa fechar. Enquanto ela não fechar, o marketing tem que estar presente sempre. E ele envolve a empresa como um todo. Então, quando ele começa? Quando eu quero montar uma empresa, eu já vou usar o marketing através de uma pesquisa para ver a viabilidade dela naquela empresa. Começa por ali. Beleza. Aí é viável, tem um plano de negócio redondinho, tudo certo, uma expectativa, uma demanda bem interessante, um ticket médio bem elevado, tal, que eu posso ganhar dinheiro. Beleza. Agora nós começamos a trabalhar. Agora eu preciso fazer uma nova pesquisa para ver o grau de satisfação do meu cliente. Se aquilo que eu prometi lá atrás para ele eu realmente estou entregando. E se eu não tiver, eu preciso corrigir, porque eu prometi. E não prometo aquilo que você não pode cumprir. Então, aí vai acontecendo. E isso vai acontecendo quando? Sempre, E a sempre, todo sempre. momento o professor fala em pesquisa, e é interessante, a gente sempre fala isso também nos nossos conteúdos. É importante sempre pesquisar que, por exemplo, publicidade não é marketing, né? Só você fazer um anúncio não é marketing. E também a publicidade, quando ela é feita, também não é uma fórmula única, porque se eu vou falar com um público jovem, minha empresa está vendendo um produto para um público jovem e tal. É uma linguagem, é uma maneira, eu tenho que saber qual é a gíria dessa geração, os anseios, os medos. Eu tenho que entender ele a fundo para poder fazer uma campanha. Outra empresa já é diferente. Só que o que eu percebo muitas vezes é: isso deu certo para a empresa tal, eu vou copiar. Mas não vai funcionar porque a empresa pode ser até o mesmo perfil, mesmo segmento, mas o que dá certo para um não dá certo para outro, seja no marketing, seja no financeiro. Preço, o meu concorrente está vendendo a 50, vou vender a R$ 49,90 para dizer que estou vendendo um pouquinho mais baixo. Mas não se sabe quanto que ele gastou, qual é a margem de lucro dele, está fazendo baseado no concorrente que nunca vai dar certo, né? Nem o preço, nem o marketing, nem nada. E assim, né, você veja assim, ó. Então, o cara vai fazer o preço baseado no concorrente, mas espera aí, você vai confiar no concorrente que você não conhece os custos operacionais dele? Você não confia no teu? Se você não confia no teu, como é que você vai combinar no que você não conhece, cara? Mas isso acontece, é bem recorrente isso acontecer. E daí é assim, né? Quando você faz, Vanessa, voltando à tua pergunta lá, quando você faz um plano de negócio, uma das coisas que já vai estar lá é a segmentação do teu negócio. Quem são tuas personas? Exatamente. Quem é teu público-alvo? Porque eu sempre digo assim, ó, quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Sim. Então eu preciso definir quem são as minhas personas. Qual é o perfil desse público? Para me definir como que eu vou estar trabalhando para que chegue realmente a eles aquilo que eu quero. E para que eles entendam a minha mensagem e venham comprar o meu produto. Mas meu produto é bom que todo mundo compra. Todo mundo compra. Não, pessoal, vendo para todo mundo. Não vende. Então, Acontece muito, a gente vê muito isso aqui quando a gente tenta abordar essa questão do público-alvo, a gente bate muito em cima disso, né? Público-alvo, persona, e tem uma restrição, né? Uma dificuldade das pessoas, uma resistência das pessoas aceitarem isso, porque é aquela coisa, mas vai que eu vou focar só naquele público e vou deixar de vender o outro, que vai que o outro, mas eu vendo também pro outro, não sei o quê. E aí começam os problemas. E outra coisa também é pensar a longo prazo, que o professor deve verificar isso nas empresas, a empresa, sei lá, está 30 anos no mercado. Só que o público consumidor ele vai mudando ao longo do tempo. Então, eu vendia para um público mais adulto, eu tinha uma comunicação assim e tal.
que talvez daqui 10 anos não funcione mais, porque o público que está consumindo, e aí? Ele já veio numa geração tech, talvez ele tenha uma outra linguagem, outros anseios, como eu falei. Eu preciso adequar tudo isso e para eu continuar vendendo, eu tenho que perceber esse movimento antes. Eu não posso simplesmente, quando a onda estiver chegando, dizer, ih, mudou, E agora? e começar a correr. Então, eu acho que o empresário, esse planejamento, ele tem que ser, acredito eu, a curto prazo, médio prazo, longo prazo também, para saber o que eu vou fazer, não só no marketing, mas Na gestão como um na todo. gestão como um todo, né? Eu sempre digo assim, Wellington, o gestor ele tem que estar com o olho dentro da empresa dele e com o olho no mercado. O que está acontecendo no mercado? Quais mudanças que estão acontecendo? Para eu poder acompanhar essa evolução. Porque o mercado muda, as pessoas mudam, as gerações estão vindo diferentes e eu tenho que conhecer, entender isso e traduzir isso dentro da minha empresa. Eu conheço uma empresa aonde que é uma empresa já acho que cinquentenária já, e tinha uma clientela gigante. No tempo que se vendia fazenda nas lojas. Não sei se você sabe o que é isso. Tecido? Tecido. 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 Nossa, tá mais antenado que eu. Então, aquela galera ia comprar lá para daí levar para as costureiras, fazer roupa. Então, ele tinha uma clientela, nossa, gigante. Só que o mundo não girou para ele. Mas daí aquela família comprava, ele trazia os filhos. Daí o filho já trazia o neto. Só que de repente, com essa mudança que nós tivemos agora, dos, como é que a gente chama lá, Da geração? geração digital, São Z. Z, Isso, Millennials, esses caras não vão naquela loja. E hoje está com atividade que ela não tem cliente para aqueles produtos que eles vendem lá. Porque essa nova geração não compra aquilo lá. Não está antenado lá. Não vai lá. E faz o quê? Como você falou, agora a onda já chegou e agora para que lado que eu A corro? gente tem visto muito isso Né? aqui. Tá Aí vem de mudando novo. demais, a geração Então, mudou, esse conceito do eu estou estabelecido há 50 anos no mercado, na verdade, é um grande perigo, né? Se você não ficar atento, é uma empresa assim que tem toda essa bagagem que pode desaparecer em pouco tempo. Então, tem que ficar ligado, né? Quer ver, Wellington? Vou dar um exemplo que encaixa bem com isso. Antigamente, nós tínhamos nas empresas os vigia. E os vigias tinham um relógio que ele punha na transversal assim. E dentro da fábrica tinha uma chave pendurada assim, em vários lugares estratégicos na fábrica, que ele tinha que fazer a ronda e passava lá e tchac, aquela chave virava lá e fazia uma marcação no reloginho que tinha lá. Aí você sabia no outro dia se ele fez a ronda toda como tinha que ser feito. Então aquele cara fazia a ronda direitinho. Era uma profissão na época. Tem espaço para esse cara hoje? Não tem. E muitos outros, o cara é bom numa máquina, eu trabalhei 30 anos com essa máquina. Então naquela máquina ele conhece tudo. Mas é só aquilo que ele sabe. Agora a empresa fechou. Qual é a empregabilidade dele? Zero. Não sabe fazer nada. Ah, mas eu tenho experiência. Sua experiência morreu. Essa máquina nem se fabrica mais. E agora o que se faz? Então, a evolução enquanto colaborador ou enquanto empresário é constante. Nós temos que estar buscando, se atualizando todos os dias, de todas as formas possíveis. E alguns anos atrás era muito difícil isso. Hoje, com todos os recursos que nós temos, as pessoas só não vão buscar conhecimento se não quiserem. Está na palma da mão. Mas as pessoas acham que não precisam. E aí ficam procrastinando. Amanhã eu vou, mas na palestra, mas hoje não vai dar, eu vou na outra, mas não sei o que, o curso, mas tinha aquele podcast lá, mas hoje eu vou vir amanhã. Mas às vezes me parece que é que nem o quesito do cuidar da saúde. Tipo, não sei quem infartou por sedentarismo. Mas só acontece com o outro, só acontece com o vizinho, a desgraça só acontece na televisão, até que chega um momento que diz, aconteceu do meu lado, aconteceu na minha empresa, e agora o que eu faço? É um choque muito grande. E às vezes é algo que você já começa a ver com certa antecedência, né? Por exemplo, o professor mesmo falou, a empresa está dando sinais, as coisas já não estão indo bem. Então, se já está nesse ponto de não estar indo bem, é que já é o sinal vermelho, já é alerta. Então mas tem você que fazer pode prever isso muito antes, assim como a saúde. Como eu falei, você pode fazer exame de rotina. Se está com os triglicerídeos altos, eu tenho que mudar a alimentação. Eu consigo, obviamente que fatalidades acontecem, mas eu consigo mitigar muito esses erros e tal, prevenindo. E na empresa é da mesma forma, né? Sim. Se você deixar para a hora que estourar, não tem como, né? Mas o que acontece, né, Wellington? Aí o empresário está lá, a empresa até está dando resultado positivo, podia dar muito mais, mas está dando pouco, mas está dando. Só que ele tira aquele dinheiro dali para investir em coisas pessoais, coisas particulares.
E daí, quando tem uma sociedade, é uma guerrinha entre os sócios, porque daí um investe, o outro que também quer, e de repente tiram todo o dinheiro da empresa. Daí não sobra dinheiro para investimento. Daí, de repente, precisaria trocar algumas máquinas lá. Ah, mas não temos dinheiro. Sim, mas compraram um apartamento. O que era mais importante, comprar apartamento ou comprar máquina? Aí, mas só treinar a equipe. Não tem dinheiro. Mas, de repente, foi para os Estados Unidos. Então, entende? Eles fazem um investimento maluco assim e deixam a empresa... Não se preocupam, né? Não E se preocupam. é muito pelo aquilo que a gente estava falando. Às vezes está tão confortável ali, porque às vezes nem tá, né, com problema financeiro, mas está confortável ali, tá achando que tá tudo certo. Ah, isso é uma empresa de 50 anos, tá tudo certo. Mas eles não esquecem de prever, né? Ah, e daqui 10 anos? Será que a geração que vai vir daqui 10 anos vai ser meu público? Como é que vai estar? Não estão pensando à frente, né? É a própria inteligência artificial, né? Tá aí. Era uma coisa que há 10 anos quem é que imaginava? Imaginava, porque já era falado, mas aí você pensa que não acreditava. Você pensa que não vai acontecer? Vai acontecer. E daí Tá é um aí. caminho sem O que eu volta. percebo é Tá certo, muita gente acaba dizendo, eu não vou nem me aprofundar nesse assunto, aí porque a hora que aconteceu eu vejo, que é uma espécie de um bloqueio do medo. É tipo, será que vai tomar mesmo o lugar do trabalho? Será que eu vou mesmo perder o emprego? Eu não vou nem consumir esse tipo de conteúdo para não me preocupar, mas na verdade eu vejo que é meio que um tiro no pé, porque uma hora ou outra vai acontecer. Então eu tenho que saber, será que ela vai conseguir realmente tirar o meu emprego? Será que ela vai mudar o meu mercado de trabalho, minha empresa? Será que ela vai conseguir trabalhar junto com a inteligência artificial ou ela vai perder espaço para a inteligência artificial? Eu tenho que fazer um movimento, mais uma vez, antes que a desgraça aconteça, porque senão é tarde, né? E é muito fácil, né, você trabalhar na preventiva. Mas o que precisa? Cabeça aberta, tá buscando conhecimento para saber que realmente você precisa estar atualizando. Eu ouço muito assim, ó. Ah, Vilmar, mas eu tô 3 anos, eu tô empatando o meu faturamento. Mas tá ganhando, perdendo? Não, tô ganhando 3 meses igual. 3 anos iguais. Cara, você não tá ganhando nada, você tá perdendo. Por quê? Se ele faturou o mesmo valor, 1 milhão, 3 anos 1 milhão, mas com toda essa loucura financeira que nós temos no nosso país, da onde que 1 milhão vale a mesma coisa? Não vale. Só que ele não se percebe disso. E a gente sempre diz e orienta. Toda empresa tem que crescer todo ano. Por isso existe o planejamento estratégico. Mas daí se pergunta pro cara, tá, mas qual é o teu estratégico para aqueles 5 anos? Ah, eu não sei, não sei. Vai acontecendo. Mas como é que se faz uma gestão vai acontecendo? Não existe isso. Você tem que definir aonde você quer chegar, o caminho que você vai percorrer, as metas que você vai estar definindo dentro desse período para chegar lá. Não, eu quero ser em Canoinhas a top das mídias sociais. Beleza? Que bom. Mas o que vocês vão fazer para ser isso? Mas eu vejo que a gente fala sempre em cultura e tal, mas parece que tem algumas coisas que ficam na gente, que é até os ditados populares, né? No balançar da carreta que as melancias se ajeitam, a gente vai dando um jeito e assim vai. Mas essa é antiga. Eu já sou um senhor calvo e o resto do cabelo é grisalho ainda, então eu sou... mas é mais ou menos isso. Só que o problema é que a gente leva para os nossos trabalhos, para a nossa vida, essa coisa. Vamos dando um jeitinho, não se preocupe, eu tô sem dinheiro, eu vou lá na praia. O importante é curtir a praia agora, ano que vem eu dou um jeito. Não sei nem se eu vou estar vivo ano que vem. A gente fica meio que o futuro nunca chega, mas o futuro chega. E no mercado empresarial é um grande erro isso aí de levar sempre, um dia a gente dá um jeito, um dia a gente ajeita, porque acontece sempre a quebra da empresa, né? O professor mesmo tem um dado lá do índice de empresas que fecham no Brasil e na Europa devido àquele treinamento, né? O índice europeu é baixíssimo comparado ao Brasil, 3% contra 80% nós. 80% nós. 3% contra 80%. Vem muito provavelmente por aquela questão que o professor falou, eles já fazem um planejamento antes, né? Sim, não falta abre, de planejamento. Não, primeiro ele vai estudar 3 anos. Daí já sai com o planejamento pronto. Já diz ali no planejamento que é viável aquele negócio. A minha irmã tá em Lisboa, né, em Portugal. E pelo que eu entendi, eles não têm essa exigência do estudo ali, né, de fazer esses cursos antes. Mas ela já faz um meio ano, mais ou menos assim, preparando para empreender, né, ela vai montar um negócio lá, vegano.
E aí, para ela conseguir esse auxílio do governo ali e tal, ela teve que montar todo o plano de negócio, tudo estipulado, já tem lugar, já tem tudo certinho, assim. E aí foi para toda uma aprovação e eles, né, fazem quase como se fosse uma prova, assim. Você tem que estar com tudo na ponta do lápis, você tem que saber tudo, porque senão o governo não investe, não deixa abrir, não tem jeito. E vocês vejam o quanto que é importante isso. Porque a hora que uma empresa fecha, imagina as milhares que nós fechamos, né? Uma empresa fecha, ela deixa um passivo gigante. Porque o cara não paga o aluguel da sala ou do barracão que ele está usando, ele não paga os colaboradores, não paga os fornecedores, não paga os tributos que ele tinha que pagar. Muitas vezes ele usou algumas pessoas para levantar dinheiro, que vão junto com ele também. Então isso causa um caos gigante na economia. Então, por que não criar regras para, se não eliminar, pelo menos minimizar esse impacto gigante? Mas, infelizmente, no Brasil não tem isso, né? E aí, como a gente fala, eles vão com a cara e com a coragem. Beleza. No comecinho até acontece. Mas daí, se o negócio não era viável, já quebra na frente. Porque ele não fez um estudo para saber disso. Basicamente, a conclusão que a gente chega para qualquer empresa, seja um empresário que está começando, quem já está, é planejar. Você precisa ter a vida social, você precisa tirar férias, você precisa viver com teu filho, você não pode ser escravo da empresa, mas para que isso aconteça, não tem outra forma a não ser planejar, né? Não tem. Como eu disse, não tem elevador, é degrau. E assim, ó, e você tem que estar aberto para isso. Eu fiz uma palestra no ano passado, acho que foi. Ano passado, acho, não lembro. E daí, uma senhora, depois passou uns dias, eu encontrei com ela na rua. Ei, como é que foi? Eu gostei. Mas foi puxado, né, professor? Foi 1h30 de palestra. Ai, Né? meu Deus. Meu Deus do céu, o despreparo do empresário, quer dizer que 1h30 de palestra é muito. Mas tem o lado positivo, ela foi. Muitos que nem foram. Aí pra gente que está nesse mundo, e hoje a gente faz muito isso, a gente vai pro CIS, por exemplo, você tem uma imersão às 10 horas da manhã. Você não tem horário para almoçar nem para sair. Nem um dia, 4 dias. Nem um dia a gente sai de lá antes das 2 horas da manhã. Nem um dia. No último dia você entra às 10, que é domingo. Você sai na segunda-feira, 7, 8, 9 horas da manhã. E sai feliz. Porque você absorveu um monte de conhecimento, fez network com muitas pessoas do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, tal. Mas daí pro nosso povo aqui, infelizmente, 1h30 já é muito. Então percebe a diferença? Por que eles ficam patinando? Eles não estão abertos para buscar conhecimento de verdade. E não só buscar e aplicar. Buscar e aplicar. Como o professor mesmo falou, conhecimento também é uma coisa que... Ok, eu absorvi conhecimento agora, mas talvez esse conhecimento não seja válido ano que vem. A gente fala pela própria faculdade, a gente fez comunicação social entre 2005 e 2010, que foi o curso. Ainda era voltado para o rádio e TV, nem se falava ainda na internet. Ela falou que eu tô velho já, mas a gente levava disquete para a faculdade. Era Sim. Você vai mostrar hoje para um adolescente aí disquete. Vai rir na tua cara. O Matheus aqui é o nosso operador aqui. O Matheus acabou de se formar na faculdade, mostrar um disquete para ele. Acho que ele não conhece um disquete. Ou conhece, Matheus? Conhece. Então você é um jovem velho. Conhece porque viu alguma imagem lá, né? Mas então, é uma mídia que se ultrapassou muito rápida e a informação, não que a informação, o que a gente aprendeu não seja válido, mas aconteceu muita coisa nesse processo. Por exemplo, a gente tinha aula de fotografia onde você ia para um estúdio fotográfico aprender a revelar foto. Hoje a gente está na era da digitalização com, sei lá, a gente está falando em resolução 4K, a gente está falando em 8K. Então, os conceitos fotográficos permanecem os mesmos? Permanecem, mas a tecnologia evoluiu e o processo, como a coisa é feita, mudou e tal. Isso eu estou dando o exemplo da fotografia, mas se aplica em qualquer outros conceitos. Muitas vezes o processo de fabricação de um produto dentro de uma empresa era feito de uma forma, mas que chega um momento que o empresário ele tem que verificar, eu posso reduzir custo, de repente, aderindo à tecnologia, ou vou mandar produzir fora, sei lá, agora existem mercados aí, a gente tem acesso hoje eu quero produzir um meu produto na China e simplesmente colocar a marca, eu consigo, mas para tudo isso eu tenho que ter uma visão do que é viável, não é viável, e mais uma vez a gente cai lá no planejamento e estudo, né? E por isso que eu falei, né, Wellington? É um olho na empresa e um olho no mercado, para acompanhar toda essa evolução, e para saber como que ela vai impactar na tua empresa. Porque se você não saber o que está acontecendo no mercado, e infelizmente eu ouço isso, não, Gilmar, eu não tenho que cuidar da empresa dos outros, do mercado, eu tenho que cuidar da minha, da minha. Por isso que eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. E falo isso com orgulho.
Ele não tem noção que ele está errado. Que ele está só no operacional, não está na estratégia da empresa dele. E aí ele age como o melhor funcionário da empresa. E vai fazer o quê? Se ele não mudar a cabeça, não acontece. Por isso que quando eu vou fazer consultoria, uma das coisas que eu não abro mão é: vocês estão abertos a mudar a forma de ser, de agir, de reagir, etc, etc. Porque senão não adianta. Porque o que acontece? A gente, enquanto consultor de empresa, a gente é que nem médico. Aí beleza, a pessoa vai no médico, tá com algum problema. O médico vai mandar fazer uma bateria de exame. Então beleza, vai lá, faz o exame, traz. Ah, então tá, por mês, toma esse remédio de manhã, esse aqui de noite, esse aqui 1 por dia, esse aqui 3 por dia, beleza? Beleza. Daqui 60 dias você volta aqui. O cara toma 2, 3 dias, uma semana. Começou a Deu uma melhorar. melhora, pá, abandona. Daqui a pouco passa os 30 dias, voltou. Ah, porque aquele médico é isso, aquele médico é aquilo. O médico é ruim. O médico é ruim. Mas o médico não estava controlando se ele estava tomando ou não o remédio. E a gente, quando constrói a mesma coisa, você vai lá, você faz um diagnóstico da empresa, você levanta toda a situação da empresa, você dá a receita, mas você não fica lá cobrando para fazer. Você vai cobrar periodicamente, mas você não está lá no dia a dia. E daí quando você chega lá, não deu, não deu, ou seja, não fizeram nada. Então significa que não vai mudar nada. Sim. Então a mudança é de cabeça, é de mentalidade. E acho que essa mudança de mentalidade, a gente está falando sempre em números, finanças e tal, e a mudança de mentalidade também, dentro de uma empresa, a gente não lida só com números, a gente lida com pessoas também. E aí o empresário está lá há 50 anos e ele está agora recrutando novos trabalhadores que, como a gente mais uma vez fala em geração, e as gerações mudam, as percepções de valores mudam e o comportamento muda também. E aí ele encontra aquele paradigma da geração que é, putz, essa geração agora não produz, essa geração só quer saber disso, só quer fazer não sei o quê. Mas muitas vezes ele vai ter que se adequar, porque a mão de obra é dessa geração. Ele tem que entender como que esse jovem pensa, quais são os anseios dele, porque a maneira que ele enxerga o mercado de trabalho também já mudou, assim como a empresa dele precisa mudar. Se ele não abrir a cabeça, ele vai sempre dizer que a mão de obra não é suficiente, que não é adequada à empresa dele, mas na verdade eu particularmente penso que a empresa vai ter que se moldar a mão de obra, não ao contrário, né? Porque o mercado mudou, né? Sim. E que eu contar uma historinha para vocês, tem um baú cheio, mas vou contar essa para vocês. Eu tinha uma aluna, e daí ela foi contratada numa empresa, uma oficina mecânica. Tinha 45, tinha não. Na época tinha, né? Ainda tem. 45 anos a oficina mecânica. E o patriarca tá lá. E daí tem os 2 filhos que estão lá dando a mão para ele. E segundo o que ela contou, tudo meio que o controle é tudo no caderninho. De financeiro, de entrada de mercadoria, descer de mercadoria, tudo no caderninho lá. E daí, por muito custo, os filhos convenceram de ele contratar essa menina para tentar fazer tudo planilhado no computador, direitinho, no Excel lá e assim por diante. Ele não gostou muito, mas acabou cedendo porque os filhos queriam. Beleza. Aí ela estava lá 1 mês e pouquinho, uns 40 dias. Aí os filhos foram viajar. E ele ficou sozinho. Ele e os outros funcionários. Ele demitiu ela. Daí os filhos chegaram, pai, cadê a fulana? Não, mandei embora, só ficava no computador. Mas como assim? Claro, o dia inteiro no computador, não trabalha, só fica no computador. Então você vê o nível de consciência que nós temos. Então como é que você vai cobrar algo a mais de uma pessoa que tem essa visão? Não tem como. Então essa tecnologia que nós estamos falando, para ele não existe. Ele ainda está na cadernetinha lá anotando tudo. E isso é uma coisa também muito normal aí fora. E daí quando você fala de colaborador, né, Wellington, assim, as empresas, infelizmente poucas, veem dessa forma, é uma parceria. E tem que ser uma parceria ganha-ganha. Porque quem faz o resultado são os colaboradores. Desde que qualificados, treinados, motivados, comprometidos, tenham um bom ambiente de trabalho, que tenham condições para trabalhar, para entregar tudo aquilo que a empresa precisa. Maria se contrata um funcionário pagando o mínimo possível e quer que ele dê o máximo, que não vai acontecer. Daí você não treina ele, não qualifica ele, daí ele vai fazer coisa errada. Daí vai dar retrabalho, vai dar devolução, vai dar cliente descontente, vai dar um monte de problema. Mas é um funcionário barato. Mas de repente aquele cliente que percebeu isso não vem mais. E não vem, não vai indicar. E de repente a tua carteira de cliente vai começar a diminuir. Mas como você não tem controle, você não percebe disso. Daí um belo dia você tá na rua, nossa, aquele cara comprava comigo, já faz tempo que ele não vai lá. Você não sabe nem por quê.
E de repente foi ali dentro que ele perdeu o cliente, por um mau atendimento, por coisa que não sabia, coisa parecida. Mas a falta de gestão, de ter essas métricas para controlar tudo isso, faz com que ele perca os clientes, nem sabe. Exato. Daí o cara, não, mas tem uma carteira de 1.000 clientes. Ah, beleza, 1.000 clientes, mas quantos ativos? De repente vai ver, não tem 100. E agora a gente está no mundo tecnológico também, está falando de espaços físicos, mas a mesma analogia acontece para o digital também. Muitas vezes o cara vende online e tal, mas o site dele não é responsivo, ele não desenvolveu uma ferramenta onde facilite a compra do cliente. Muitas vezes aquele assunto que a gente falou ali no início, a publicidade atrai, ele faz a publicidade, mas a experiência é ruim. Então, seja porque ele não deu atenção devida no funcionário que atende na loja, o funcionário está desmotivado, já quer mesmo que a empresa vá para o barro, né? Ou quando ele vende online, muitas vezes ele não teve o trabalho de fazer um design convincente, um design adequado ao público dele, que facilite e tal. Então, no final das contas, como a gente sempre fala, isso é marketing também. Não deixe de ser. A experiência do consumidor também é marketing. Você fazer um pós-venda. Foi na loja, o Vilmar foi lá na oficina mecânica. E aí, Vilmar, seu carro ficou bom? Tá tudo certo? Teve algum problema? Muitas vezes o empresário ele atrai, vende, a hora que virou as costas, sai daqui. Ele não pensa que esse cliente ele vai voltar outras vezes, ele precisa novamente consumir um produto, e é muito mais barato você manter um cliente que já veio na tua loja do que você conseguir um novo cliente. Sim. Muitas vezes você foca só em trazer novos clientes e não dá E não muita cuida que atenção tem. para quem já tem ali, E né? até em cima disso, né, tem pesquisas que dizem que você atrair novos clientes custa 20 vezes mais do que você manter os que você já tem. Porque aqueles que você já tem, você já ganhou eles. E o cliente se contenta com pouco. Pouco, eu digo assim, se você atender bem ele, se você for educado, se tiver aquilo que você quer, se você for atencioso para com ele vai comprar de você e vai voltar. Mas muitas empresas nem entregam isso e o cara está preocupado em investir para trazer novos clientes. Mas atenda primeiro bem esses. E daí ele vai na contramão da história, daí todo dia ele está laçando novos clientes lá fora, que compra uma vez, não vem mais. Não, preciso formar uma carteira, preciso fidelizar. Eu preciso ter uma clientela que realmente compre em mim. Aí de novo vem aquilo que... Cadê a segmentação? Cadê minhas personas? É para esse público que eu tenho trabalhado. Ele sai laçando qualquer um lá fora. Que ele vem, não é aquilo que ele gostaria, não vai. Então, daí hoje as pessoas falam, Vilmar, mas a minha empresa está vindo bem, mas com a pandemia, nossa, atrapalhou muito, não sei o quê, não sei o quê. Não, mentira. Se estivesse indo bem, a pandemia atrapalhou todo mundo. Todo mundo. Sobreviveu quem já estava. Mas quem estava com uma gestão redondinha, que tinha um caixa, uma reserva financeira boa ali, sobreviveu e está ganhando dinheiro. E mesmo na pandemia, teve empresas que cresceram 200, 400, 600%, mesmo na pandemia. Mas aí que vem o detalhe, com uma gestão mais profissional. E aí quando o cara diz, mas eu preciso fazer um marketing, mas eu vou pedir pro meu sobrinho lá, ele mexe com um negócio de computador lá. Né, Matheus? Que a gente Daí não o sei. cara vai fazer, mas daquele jeito. Mas como ele não sabe, ele não tem, assim, um Referência do que é bom, conceito ruim, né? de como que aquilo ali vai impactar ou não, positivo ou negativamente, tá bom? Pra quem não tinha nada já é bom. Claro. E aí você vê os caras, eu fico louco com isso, né? Mas eu fazer o quê? Daí o cara sai da padaria, por exemplo, uma sacolinha branca lá, plástica branca, ou aquele cartucho pardo lá. Onde é que você comprou isso? Comprei na padaria lá. Não, mas é muito caro. Não dá pra fazer isso, é muito caro. Meu Deus, mas coloca no teu preço. Mas ele não sabe que podia colocar no preço. Porque na verdade ele não sabe nem calcular o preço dele. Então você vê, é uns erros básicos do básico que eles fazem. Mas só que eles não se dão conta disso, porque se eles fossem buscar conhecimento, como a gente falou já anteriormente, é muito fácil de buscar conhecimento à disposição hoje, de várias formas, mas eles não vão. E eles continuam fazendo mais do mesmo e com menos resultado. Cada vez menos, né? E a concorrência agradece. Então, para a gente concluir aí, professor, basicamente tem que estar tudo redondinho, né? Porque é um ciclo, né? Uma coisa liga a outra e uma coisa não funciona sozinha. Gestão financeira, gestão do negócio ali, né? Dos funcionários, tudo. Visual, marketing. Então, tem que estar tudo redondinho, tudo bem avaliado, abrir a mente, se atualizar, evoluir. E tem uma história legal do professor também, desculpa cortar, só para ele finalizar ali também, que é a pesquisa que o professor fez lá na Espanha, das empresas mais longevas do mundo, porque o que a gente não se toca como empresário muitas vezes é que isso não tem fim.
né? Você pode morrer, mas a empresa vai continuar e a expectativa é que a empresa seja quase que perpétua, né? Mas a gente não se toca nisso. Então, além do planejamento, como a Vanessa falou, colocar tudo em ordem, é pensar isso aí também, né? Só deixa eu responder a Vanessa antes lá. Vanessa, ainda tudo isso que você falou, tem mais os processos. Uma empresa são vários processos que nós temos lá dentro e todos eles têm que ser sincronizados para que no final aconteça tudo como foi planejado a contento do cliente. E eu sempre digo assim, ó, você não tem que atender bem o cliente. Isso é coisa básica, é obrigação, todo mundo faz. Eu preciso ir além disso, eu preciso encantar o meu cliente. E como que eu encanto o meu cliente? Quando eu tenho um processo muito bem desenhado e que lá na frente vai acontecer tudo conforme foi planejado dentro desse processo. Aí o cliente vai vir, vai receber o produto dele, seja tangível, intangível, vai gostar, vai ficar muito feliz por isso, vai voltar e vai recomendar. Agora, quando não tem os processos bem desenhados, daí o atraso a entrega, daí chega lá com defeito, daí isso e aquilo acontece, N problemas, que só depois encontra o cliente. E que esse cliente não vai falar bem de nós, pelo contrário. E também pesquisas dizem que um cliente satisfeito, ele não tem prazer de falar para os outros. Ele vai falar para 2, 3. Mas insatisfeito, em média, ele fala para 10. Isso faz um strike. Meu Deus. Voltando ao que você falou, Wellington, o que acontece? Para nós aqui, por exemplo, as pessoas vão criar uma empresa pensando como brasileiro no curtíssimo prazo. Para ontem, para me dar resultado. E não pensam no médio e longo prazo. Quando você pega empresas europeias, eles pensam lá no longo prazo. Então criamos uma empresa, criamos uma marca, a Luben. A Luben é para ser perpétua. Ou próximo disso. As pessoas que criaram não vão ficar para sempre. Mas a empresa tem que ficar. E por isso que existe a grande preocupação com a sucessão. Porque as pessoas que criaram vão passar. Mas a empresa vai ter que ficar. E não é ficar por ficar, tem que ficar e sendo muito rentável. E está sempre crescendo. Mas daí eu preciso cuidar, ter o máximo cuidado com a minha gestão. Para que, independente das próximas pessoas que vão vir para fazer a gestão, sejam tão quanto competentes como aqueles que estavam ali. E essa preocupação nós não temos, infelizmente. Por isso que eu mostrei aquele dia lá na palestra, né? Uma empresa ficar 1428 anos em plena atividade não é para qualquer um. É japonês isso? Japonesa. Ela foi criada no ano de 578, fazendo... Não é túmulos não, como é que chama lá? Nossa, me fugiu. Templos. Fazendo templos. Depois diversificou várias ramificações da atividade dela. Todas elas hiper rentáveis. E aí chegou nessa quantidade astronômica aí de 1428 em plena atividade. Foi vendida agora em 2006. Eu digo agora porque está ali, né? 2006. Está ali. Passou 39 gerações por ela. Em média, a cada 35 anos trocava as gerações. E daí é triste a gente fazer essa comparação, né? Porque para nós, as empresas chegam na terceira geração, já é o mínimo. Na quarta geração, se nós for buscar, nós não temos meia dúzia de empresas na quarta geração. Para ver eles 39 é muito longe, muito longe. E tudo por conta do quê? Da gestão, do cuidado da gestão e da sucessão. Então, quando a gente vê alguém de sucesso realmente, o que a gente pode tirar de lição é que essa pessoa planejou e executou cada passo para chegar lá. E é possível sim, então, quem está assistindo a gente pensa, mas será que na minha empresa funciona? Planejando dá. Qualquer tipo de empresa, indústria, comércio, serviço, dá. E vou dar um informe para vocês aqui. Nós não falamos sobre isso, mas eu vou fazer uma propagandinha da minha empresa. Fica à vontade. Da nossa empresa. Inclusive, a gente já vai colocar aí embaixo aí na descrição o endereço do Vilmar, contatos, tudo mais. Então, o pessoal que quer conhecer um pouco mais da Lopes Assessoria vai estar aí na descrição aí, beleza? Então, a minha filha e meu genro e eu, dando uma consultoria para eles, criamos a Help Multas. Eles dois são formados em advocacia, direito, e daí meu genro começou a fazer uns recursos e viu que dava certo e ali surgiu um insight do negócio. Daí se criou a Help Multas. Hoje, antes não era esse nome. Tá, a Help, só para o pessoal entender, sei lá, o cara foi multado e aí ele diz, pô, eu não deveria ter sido multado, estão me cobrando muito, e ele vai lá e recorre na Help Multas, isso? Exatamente, que tem uma em Canoinhas, inclusive. Uhum. Aí, beleza. Aí
foi dando certo, foi dando certo. E a gente acabou pensando, transformamos isso em franquia. Ah, que legal. Hoje nós estamos com 52 para 54 franquias no Brasil, com várias perspectivas de novas estarem abrindo. Tudo porque o meu genro era advogado, minha filha era advogada. A minha filha, ela era concursada do Fórum do Paraná, era técnica judiciária. Um emprego invejável por muita gente, por questão da estabilidade e por conta do salário. Uhum. Ela abandonou o emprego para empreender. O meu genro é policial em Santa Catarina, abandonou para empreender. Graças a Deus se deram super bem. Mas por que se deram super bem? Porque eles foram buscar conhecimento. Foram buscar preparo. A TDT está no Giants, que é uma empresa das melhores que nós temos no Brasil nesse sentido, fazendo curso. Levamos colaboradores para lá. A TDT é um colaborador nosso, fazendo curso. Hoje, para você ter uma ideia, a Help Multas está na Porsche. Uma publicidade no carro da Porsche. Olha que legal. Agora em novembro a gente vai para lá, já fomos uma vez. Em novembro eu vou para lá também. Uma corrida Porsche, desenhando a Help Multas lá. Que beleza. E nasceu onde? Nasceu União da Vitória. Uma sala como a de vocês aqui. Mas se levou uma gestão muito séria. Uma gestão muito profissional desde o início. Não se foi por atalhos, não foi por elevador, foi por caminhos corretos, degrau por degrau. Está crescendo, se Deus quiser vai crescer muito mais. Se ela pôde, se essa outra empresa que eu falei pôde, tantas outras aconteceram a mesma coisa, todas elas podem. Por exemplo, até o professor falou ali quem atende todo mundo, não atende ninguém. Por exemplo, a Help focou apesar de serem advogados, focaram em recursos de multas. Né? Então, sei lá, o advogado às vezes está atendendo o previdenciário, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, que não nichou o mercado dele, e muitas vezes você focar em algo específico e se tornar referência naquilo é muito mais vantajoso do que atirar para todos os lados. Exatamente. Né? De novo, quando eu atendo todo mundo, eu não atendo ninguém. Agora, quando eu sou referência numa área X, no nosso caso, em multas de trânsito, especialista em multas, então nós temos N cases de sucesso, e isso dá um respaldo muito positivo para nós. Ao passo que alguns advogados, de repente ganham uma aqui, uma ali, mas não são especialistas. Isso não gera aquela confiança que o cliente precisa para recorrer à empresa. Isso vale para qualquer empresa. Uhum. Por que as pessoas, vamos dizer assim, enfrentam uma fila, sabem que é caro, mas estão lá na fila do McDonald's? Porque é a referência. Porque o produto é bom. E o caro? O caro é um detalhe. O preço passa a ser um detalhe a partir do momento que se entrega além da expectativa do meu cliente. Sim. O preço passa a ser um mero detalhe. Agora, quando eu entrego menos, daí realmente fica caro. Qualquer valor fica caro. É essa consciência que nós precisamos ter aí fora com os nossos empresários. Mas infelizmente não, né? O cara quer baixar o preço porque ele não está vendendo. Em vez de ele colocar valor, agregar valor no produto, ele quer baixar o preço. O cliente não compra produto, ele compra benefício. E quanto mais benefício entregar para ele, mais ele vai fidelizar comigo. E o problema da guerra do preço é que aí você vendia 100, se baixa para 90, o concorrente baixa 80, daqui a pouco ninguém está ganhando, os dois estão quebrando, mas só por competir por preço. Por preço, vai por preço. Vai por preço, né? Não tem. Se ficar só focado no preço... Então, quando você define o teu segmento, você se especializa nele e você tem um preço, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum, porque a cliente ela vai vir buscar, porque sabe o que você realmente entrega. Dependendo do valor. Agora, quando você não sabe direito o que você entrega e cada vez se entrega uma coisa, voltando no McDonald's, qualquer lugar do mundo você vai comprar o produto dele é igualzinho. Uhum. Você pega aquele cara que faz cachorro quente na esquina, cada dia é um jeito. Não tem, assim, um processo redondinho. Um dia 2 tomates, um dia 3, um dia um presunto, um dia 4, e assim vai. E daí, isso implica nos custos. Isso implica nos custos. Então, pro cliente, nossa, mas eu vou lá no McDonald's, tudo igualzinho, bonitinho, tal. Você vai em busca daquela experiência que você já teve em outras vezes. Né? Então, quando eu trabalho isso na consciência do meu cliente, que eu sempre digo assim, vocês lembram disso, eu tenho que posicionar minha marca. A hora que eu posiciono, fechou. A hora que eu precisar fazer alguma coisa via mídias sociais, eu vou lembrar da Lupe. Desde que ela esteja posicionada, preferencialmente, na primeira gavetinha do cliente. Ah, mas eu não vou gastar para fazer isso. Beleza, então você está escondido lá atrás, que ninguém vai lembrar de você.
E quando eles souberem que você faz o serviço, eles já fizeram com outro. Perdeu a chance. Infelizmente é assim. Tem jeito? Claro que tem. Mas se não mudar a consciência, não abrir a cabeça das pessoas para isso. E tem outra coisa que é interessante nisso, né? E voga muito isso. Nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas pagam um preço caro por isso. Aí, e veja como que é. Aí eu estava numa empresa no início do ano. Daí o cara me chamou lá. Fui lá. Pois é, Vilmar, mas agora tá ruim. Que agora mudou o governo aí, não sabemos o que vai acontecer e tal, e tá ruim, baixou o movimento e isso, aquilo. E até sábado eu saí nos meus concorrentes para dar uma conversada. Tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. Cara, o que o governo tem a ver com a tua empresa, cara? O que os teus concorrentes têm a ver com você? Cuida da tua empresa, faz o que tem que fazer aqui. Mas ele vai fazer uma comparação com pessoas que são iguais a ele, que não faz o que tem que ser feito. Sim. Então, daí tá tudo certo. Sim. Agora, a hora que ele sair dessa casinha ali, e eu sempre digo assim, né? Quando você tá como um patinho ali, aquele mundinho pra você tá certo. Agora, a hora que você sai dali e vai voar lá como uma águia, se você tá com outras pessoas, as pessoas vão te puxar. Aí a tua cabeça abre, e você vai passar a ser diferente. Mas até ele ter essa consciência para ir para lá, é difícil. É difícil de te convencer. E a gente tem vários cases de sucesso aí a nível do Brasil, né? Várias empresas que deram certo e continuam dando certo e estão sempre evoluindo. E acho que esse case aí que o professor falou, né, da sua empresa, da Help Multas, é bem interessante, assim, porque vem nessa pegada aí do empreender, que está muito falado, e que mostra que dá certo, porque quando o cara fala, vou empreender, a maioria das pessoas, né, que estão em volta, geralmente, você é louco, né, que nem imagino a filha do professor e o seu genro, né, já tinha uma carreira ali consolidada, não, vou largar tudo e vou empreender, aí a primeira coisa, a reação das pessoas em volta é dizer você é louco, né? Mais uma frase de velho, vai arrumar sarna pra se coçar. Só que esse é um case que mostra justamente isso. Se você tem que ter coragem, você tem que ter perfil, porque você tem que gostar, né? E querer encarar isso, porque também não é fácil empreender, né? Você vai passar por vários desafios e você vai ter horas que você vai querer desistir e você vai ter que... Mas eu acho que a lição maior também que fica é que não tem atalho, né? Como o professor falou, tem degrau por degrau, porque a partir do momento que você cai, por isso que tem muita gente espertona aí na internet que ganha dinheiro, fique milionário do dia pra noite, e faça isso, e faça aquilo. E não tem, vou subir esse degrau, vou pro segundo. É gradativo, mas dá para chegar lá desde que não se queime etapa, siga o planejamento e realmente busque conhecimento sempre, constantemente, porque não tem outra forma, né? Daí veja assim, o que é mais difícil? Você alcançar o sucesso ou você manter o sucesso? Com certeza Manter, né? Daí você pega um caneta azul, mês, 2 meses ali, que, nossa senhora, só dava aquele cara lá. Onde é que ele tá agora? Então, Empreender é isso? exatamente. Se você pular a etapa, vai acontecer isso. Você vai aparecer, daqui a pouco você só. já era. Tem que ter constância, persistência e não pular a etapa. Esse é o segredo. E detalhe, diz assim, o empreender é muito de questão de comportamento e disciplina. Porque o que acontece? O cara vai empreender, mas daí ele não tem a disciplina. Porque quando ele estava de empregado, ele tinha horário para cumprir. Então ele levantava cedo. Mas agora eu sou o patrão. Eu vou levantar às 9 hoje. Pera, mas a empresa abre às 8. Mas 4h30 eu vou embora. Não é assim, pelo menos no começo. E até porque você tem que dar o exemplo. Você tem que formar teu time, que ainda não tem. Então, o comportamento da disciplina é a chave mestra que faz com que tenha empreendedores e empreendedores. Aqueles que sucesso e aqueles que não têm sucesso. Isso está ao alcance de quem? De cada um. Todo mundo, basta querer. Só depende, né? Não depende de nada. E daí eu fico fulo, né? Com os caras, não, mas o governo, porque o dólar, porque a inflação, porque... Tudo isso implica para todo mundo. Mas enquanto bom gestor, dê teus pulos e faz a coisa acontecer. Exatamente. Né? Agora, falou, estamos aí, setembro. Final de ano tá chegando. Daí lá no final de ano você vai pensar em fazer alguma coisinha com a Lube aqui para divulgar a tua empresa. Mas e agora é muito cedo, eu vou gastar muito. É gastar, não é investir. E daí, como que vai colher? Sempre diz assim, é a lei do plantio. Quando você planta,
uma semente muito boa, você rega todos os dias, você vai fazer a poda na época certa, coisa parecida, vai dar excelentes frutos. Agora, quando você joga uma semente qualquer ali, esquece, lá de vez em Não quando você tem joga como. uma aguinha ali, vai dar algum fruto, algum. Ou de repente nem vai dar. Empreender é a mesma coisa. A gente tem um amigo que tem um exemplo que é o. Ah, eu quero ser médico. O que que você precisa para ser médico? Primeiro, passar no vestibular, estudar bastante para passar no vestibular, aí você tem que cursar toda a faculdade. Você tem um processo a seguir até você conseguir pegar o teu diploma, aí você vai lá, faz inscrição lá, ganha teu CRM, continua se especializando e tal. Mas enfim, tem um caminho a seguir e o caminho lá de buscar conhecimento permanece quase que para a vida toda. Mas a partir do momento que eu não tenho esse caminho, tipo, eu preciso fazer isso, entrar na faculdade que eu agora eu vou aqui, aí eu vou ali, aí daqui a pouco eu paro. Ele fica sempre perdido e andando em círculo porque ele não tem uma referência, né? E você sem referência, qualquer lugar que chegar tá bom. Você é mais um na multidão, infelizmente. E por isso que eu empreendo, mas que no caso que sou o médico. Mas ele sabe que o curso propriamente dito faz ele seguir aquele caminho, não tem como ele pular Sim, etapa ali dentro. Agora o que ele vai empreender é ele que define isso. É, E daí ele vai pelo mais fácil, daí vai pular etapa, vai pular exatamente. etapa, achando que tá dando certo. Pode crescer, mas não tem consistência. De repente ali na frente ele vai sucumbir. Não tem como ser diferente, infelizmente é assim. Mas daí ele ter essa consciência disso, demora. E outra coisa também, né, que é interessante, porque, vamos dizer assim, o cara quer empreender e ele quer ali 2, 3 meses já tá tirando um monte de dinheiro da empresa, que não é normal isso. É raro que dá para fazer isso. É, e também, vamos dizer assim, se ele quebrar, ah não, isso não é para mim, não dá certo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então esse era um empresário, não era um empreendedor. Porque todo empreendedor de sucesso, dificilmente ele vai aceitar na primeira. Ele vai quebrar algumas vezes, às vezes muitas vezes, mas daí eu digo assim, o empreendedor não erra. Ou ele aprende, ou ele acerta. Se ele errou, mas ele aprendeu. E ele vai de novo, não vai cometer os mesmos erros. Ah, mas quebrou. Beleza, vai de novo. já aprendeu mais Já alguma aprendeu coisa. mais alguma coisa. Até que de repente ele decola. Engrena. Né? Agora, aquele cara que é só empresário, ele não tem essa persistência. Então ele cresceu o olho em alguém conhecido dele que estava crescendo, ele achou que podia fazer a mesma coisa, mas não era o sonho dele. Ele cresceu o olho em alguém. Agora, quando ele é empreendedor, ele define aonde ele quer chegar, daqui X tempo ele já se coloca nessa posição lá e pode acontecer o que acontecer. Os percalços vão aparecer no caminho, mas ele vai driblar todos E eles vai e chegar vai lá. chegar lá. Pode até demorar mais um pouco, mas ele não desiste do sonho dele. E daí as pessoas vão dizer, nossa, mas como esse cara tem sorte, nossa, Deus não me ajuda, ninguém me dá uma chance. Não é chance, não é sorte. É trabalho, é planejamento, é comportamento, é disciplina, é determinação. É isso que faz. Por isso que sucesso não existe sorte, existe isso. Sucesso é ganhar na Mega Sena, ganhar na Loto Fácil. Saiu uma reunião agora essa semana lá. Ah, é. Deu 400 e poucos mil para cada um, com 7 pessoas. Que beleza. Isso é sorte. Mas no mundo nacional não existe sorte. Existe Se for, disciplina. Disciplina. porque se for sorte, provavelmente vai ser né, uma Sim, coisa rápida. rápida. Hoje a gente vê muito, né? A internet, ela difundiu muito isso, e aí todo mundo hoje em dia é especialista, né? Já percebeu? Você entra ali, eu sou especialista, sei o quê. Então, isso serve até de alerta pra gente também, porque a gente precisa estar em constante atualização, mas você também tem que ver com que base que você está, né, se atualizando. Quem são as pessoas que estão do teu lado, né? Se cercar de bons profissionais, vai fazer um curso, vai fazer uma atualização, confere o currículo, é uma coisa aí, ó, o professor Vilmar, um currículo, né, invejável aí, anos na atuação, ele sim é especialista. Aí você vai lá, compra um curso de online ali, super, e daqui a pouco, tipo, quem é aquela pessoa que tá falando o quê, né? Ah, Da mas onde ele ela tem vem? 500 mil seguidores, mas seguidor E o não que, é referência de nada. e o que me chama a atenção nesse mundo digital é que os caras postam lá para vender curso, vender várias coisas lá, né? Mas eles só põem o nome dele, né? Você não sabe quem que é o cara. Ele não Sim. disse, o meu currículo é esse, eu sou assim, eu me formei aqui, tá só o nome. Quer dizer, mas como é que eu vou acreditar nesse cara? E Exatamente. normalmente é assim, você tá vendo essa Ferrari aqui? Você também pode ter uma.
trabalhando na sua casa, acordando às 10 horas da manhã, sem muito esforço e sem nenhum investimento. Aí você pensa, mas é claro que eu quero, todo mundo quer. Inclusive, se alguém souber algo que realmente funcione, todo mundo quer. O professor vai lá também, nós paramos tudo aqui e vamos ser milionário acordando 10 horas da manhã. Mas a conclusão é que quem compra o curso muitas vezes vai lá e diz, putz, perdi o dinheiro, dei o dinheiro pro cara. E ele sim que tá fazendo o anúncio dele lá, ganhou dinheiro. Iludiu você, não. E você caiu. No restante, o que a gente sabe da vida real, o professor está aí há mais de 30 anos dando aula e empreendendo e tudo mais, é que não tem atalho, que você tem que ir lá, colocar tijolinho por tijolinho, mas que no final das contas, se fizer tudo certo, dá resultado sim. E seriedade leva todo mundo longe, né? Todo mundo longe. Porque, vamos dizer assim, você veja bem, ó, vocês criam a Lube. A Lube é uma marca, e se Deus quiser, se torna uma marca gigante no mercado a nível de Brasil, vamos dizer assim. Então tem o nome a zelar. E vocês vão brigar para manter essa marca muito forte no mercado. Mas como que ela vai se tornar forte? Se tiver um trabalho consistente. Não podemos se separar, né, professor? Não. Meu É, Deus do céu. agora. Daí a marca foi, né? Aí logo tem Erra de Multimídia. Aí. Não, mas agora eu não sou obrigada a tirar o sobrenome se eu me separar. Então. É. Então tá. Então, por isso que as coisas acontecem. Porque daí vocês têm um propósito, uma marca a ser defendida, e vocês conhecem o caminho das pedras para fazer isso. E vão fazer. Agora, muitas pessoas criam um nome qualquer, sem um propósito, sem um mínimo de profissionalismo daquilo, e aquilo vai. Até uma altura, daqui a pouco. Porque, principalmente no mundo digital, né? Por conta da ilusão que essas pessoas são muito bom para isso, né? Para iludir as pessoas a comprar o curso, comprar palestra, comprar isso, comprar aquilo. Mas, por mais que seja boa, se você não aplicar, não vai acontecer Mas nada. às vezes eu vejo que não é nem culpa do cara que faz o anúncio, é que a pessoa mente para ela própria que ela acredita naquela, ela até suspeita que aquilo não é, mas ela vai lá e compra. E o mesmo acontece com o empresário. Ele sabe que é longo, é um processo longo, que vai determinar um empenho, que ele vai ter que investir. Ah, tem um atalho ali, vou pegar aquele atalho. E o atalho não funciona para nada, nunca, nenhum atalho leva a um lugar bom, não tem. Só que ele se auto-sabota e sempre tenta o atalho, Mas, sempre de novo, tenta o é bem a atalho. nossa cultura que nós queremos ser um jeitinho mais fácil. Um jeitinho Mais brasileiro, rápido, né? mais Um barro. jeitinho brasileiro. E daí nós caímos nessa. E por conta disso que eu acho um absurdo, né? Mas acontece, a negada comprar um bilhete premiado, cair no conto disso, no conto daquilo. Meu Deus do céu, como é que pode? Pode, porque os caras fazem. Sim. Porque, vamos dizer assim, infelizmente a ganância, né, é maior do que qualquer coisa. E daí os caras vão comprar um bilhete premiado. Quem que vai vender um bilhete premiado? Mas a pessoa acredita e compra. Infelizmente. Então, no âmbito empresarial, né, a gente está falando em quase que pessoa física ali, né, cai no conto, mas no empresarial também, da mesma forma, não existe fórmula mágica, existe sim trabalho e persistência, como disse o professor, não desistir, porque às vezes pode dar errado sim, mas o lance é seguir, aconteça o que acontecer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, professor, rede social, tem site, como é que funciona? Só um pouquinho, deixa eu Fica à vontade. pegar o teu gancho ali. Essa questão de conhecer um pouquinho mais. Então a gente vê, tem um ditado bastante antigo, vou usar o teu jargão agora Isso, aqui, vamos lá. mas Agora, Esse? vou abrir meu mas baú aqui também agora. mas é bem atual, ou seja, santo de casa não faz milagre. Então nós vemos empresas que têm pessoas profissionais na cidade e elas não contratam, e contratam pessoas de fora que elas não conhecem. E aquelas pessoas fazem um serviço péssimo, cobraram muito para entregar nada e não resolveram nada para a empresa. Porque ela não quis acreditar em alguém que estava ali próximo dela, que ela conhecia, que sabe quem que é, onde que mora, que tem endereço. O cara disse que fazia tudo aquilo, mas na hora que tinha que fazer ele não fez. Se iludiu de novo, por não acreditar em quem está próximo e tem conhecimento. Tá, então a Lopes Consultoria, estamos aí há mais de 25 anos no mercado, trabalhando com palestra, consultorias, mentorias, treinamento em company. O nosso arroba é @lopes.consultoria financeira. Uhum. Vocês entram lá, vê nossas publicações lá, nos sigam de preferência, lógico, né? Sim. Nos sigam lá. Aí vocês vão ter uma noção do trabalho que nós desenvolvemos para isso. Só aproveitando esse gancho, eu fiz uma palestra lá em Porto União, agora, semana passada, retrasada, e tinha 2 irmãs.
pessoal ficou tudo assim, nossa, 2 irmãs numa palestra de empreendedor, né? Elas são empreendedoras. E muito boas, por sinal. Ela tem uma escola de infantil e... Infantil, depois de infantil vem o fundamental. Infantil e fundamental. E manje como que elas são muito seguras na gestão daquela escola lá. São minhas clientes da Lopes, né? E elas foram assistir minha palestra. Só que as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Normal, como é que parece 2 freiras numa palestra de empreendedorismo? Foram porque elas são empreendedores. Então, a Lopes é isso. Agradeço a vocês pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz de revê-los, vê-los naquele dia na palestra, revê-los aqui, de ter essa oportunidade de nós estarmos conversando nesse momento, nesse podcast aqui. Fico à disposição de vocês, sempre que vocês me convidarem para alguma coisa, sou parceiro. Eu fiquei 16 anos vindo para cá, no tempo da universidade, 16 anos, parece que foi tão pouco, mas foi 16 anos. Canoense já. Exatamente, quer falar. Sou caso, um canoense, né? E fiz muitos amigos hoje aqui. Inclusive, eu estive no 12 Fricota que foi almoçar lá, encontrei vários alunos daquela época lá. Então, eu gosto muito de Canoinhas, e Canoinhas tem um potencial gigante para crescer. Assim como a União da Vitória tem, Porto a região tem. Mas precisamos que essas pessoas entendam que o mundo organizacional mudou e as pessoas precisam mudar para acompanhar essa evolução. Porque senão quem agradece é apenas a concorrência. Então, mais uma vez, obrigado ao Vilmar. Lembrando que você pode acompanhar nosso conteúdo também no Spotify, aqui no YouTube e os conteúdos na Lube Multimídia, @Lube Multimídia, Facebook, Instagram e tudo mais. Até a próxima, então. Até a próxima. Valeu. Valeu.